Por que o meu filho não brinca sozinho? Hoje eu vou falar muito rapidinho, de um jeito muito claro e simples, os dois principais erros que atrapalham o seu filho, que impedem que o seu filho comece a brincar de forma independente, ou então que ele evolua nessa forma de brincar e consiga sustentar essa forma de brincar por mais tempo. Os dois principais erros que acontecem quando uma criança não brinca de forma independente estão relacionados ao ambiente e ao adulto. No caso do ambiente, o que acontece? Para uma criança brincar de forma independente, ela precisa não depender de um adulto para conseguir brincar. Portanto, ela precisa entrar em um espaço no qual ela vai brincar e ter as propostas de brincadeira organizadas de acordo com o estágio de desenvolvimento que ela está, para que as propostas façam sentido dentro da cabeça dela e sirvam como convites vivos para ela conseguir olhar para aquilo e falar: vou brincar de tal coisa, de tal forma, com isso, isso e isso. Então, o ambiente tem esse papel de fazer isso, de ser um convite vivo para o seu filho brincar. E as propostas precisam estar acessíveis. Não adianta, por exemplo, deixar todos os brinquedos guardados dentro de caixa, perfeitamente organizados dentro do armário, e não deixar isso acessível para o seu filho ou para sua filha. Se eles dependem de você para pegar os brinquedos, eles não vão olhar para o armário e falar: quero brincar com aquele brinquedo que está naquela caixa. Os brinquedos precisam estar acessíveis. Eles precisam estar disponíveis. Se eles não estiverem acessíveis para o seu filho ou para sua filha, eles não vão iniciar uma brincadeira por conta própria. E se eles dependem de você para iniciar uma brincadeira, então eles não vão nem adquirir e nem aprimorar a habilidade de brincar de forma independente. Por quê? Porque eles, para já começar a brincadeira, dependem da sua ação, da sua iniciativa também. E aí eu já entro aqui no segundo erro, que é o do adulto. Por que o adulto é importante? Porque o adulto, primeiro, tem esse papel de ser a pessoa que prepara o ambiente, que prepara os espaços, que prepara as propostas e que organiza a rotina. Tudo isso precisa favorecer as brincadeiras independentes. Você precisa organizar a rotina para que o seu filho tenha tempo disponível para brincar livre. Não adianta você dar 20 minutos para o seu filho brincar de forma livre e querer que essa habilidade seja adquirida e se consolide no seu filho e cresça. Nossa, meu filho de sábado brinca 4, 5 horas sozinho, mas durante a semana ele só tem 20 minutos. Como que você vai cultivar esse hábito no seu filho ou na sua filha se ele só tem 20 minutos para consolidar essa habilidade? E é uma habilidade que demanda tempo da criança. A criança precisa ter tempo livre, ela precisa ter espaço, tanto na agenda quanto espaço físico para poder fazer isso. Se você não proporciona isso para o seu filho, não tem como ele construir esse hábito na rotina. Então é importante que você, o adulto, faça isso, reserve tempo na rotina e espaço na sua casa para isso acontecer. E aí nesse espaço você tem que ser a pessoa responsável por organizar os ambientes de forma que eles sejam convidativos, que eles sejam atraentes e que eles estejam adequados para o estágio de desenvolvimento do seu filho. Se você não sabe como fazer isso, eu vou deixar o link aqui embaixo nesse e-mail do Guia A Casa que Brinca. É um guia com preço super, super, super acessível para você baixar e entender como você faz organização de brinquedos e como você faz rotação dos brinquedos e como você prepara ambientes. Além disso, nesse guia também tem lá um bônus, que é um catálogo com mais de, acho que 80 formas de organizar brinquedos, inclusive são mesmos brinquedos com diferentes propostas para diferentes estágios, para você comprar um brinquedo ou aproveitar o brinquedo que você tem aí na sua casa em diferentes estágios de desenvolvimento do seu filho. Tá? Então a ideia é realmente ampliar as propostas de brincadeiras com o que você já tem em casa. E aí lá você consegue fazer tudo isso, entender como fazer isso, porque uma coisa é você organizar os brinquedos para a estética visual, para a necessidade, para o que atende as necessidades do adulto. Outra coisa é você organizar os brinquedos e preparar os ambientes de acordo com as necessidades da criança. São duas coisas completamente diferentes. Uma criança, por exemplo, de 3 anos, não precisa ter 500 blocos de montar disponíveis dentro de uma grande caixa. Ela precisa ter uma cestinha com 30, 40 blocos. Inclusive, se você disponibilizar a caixa com 500 blocos, para ela aquilo vai ser ruim. É o contrário do preparar ambientes, porque aquilo lá gera o excesso de informação para o seu filho ou para sua filha e ele não vai conseguir brincar. Ou então, por exemplo, você criar um cenário maravilhoso lá no quartinho que você tem de brinquedos ou na varanda, onde quer que você tenha reservado espaço específico para a maior parte dos brinquedos ficarem. E aí lá você separa uma proposta super legal para o seu filho ou para sua filha brincar de faz de conta. Mas a sua filha tem 2 anos.
Você construiu um super cenário para ela brincar de restaurante, sendo a chefe da cozinha e depois servindo todos os personagens e etc e tal. Mas com 2 anos, a criança não tem as habilidades construídas para sustentar uma brincadeira simbólica longa. Ela não tem nem capacidade de permanência, de atenção e foco por muito tempo dentro de uma mesma brincadeira. Então, todo aquele seu trabalho, toda aquela sua energia e principalmente a sua expectativa de uma brincadeira vai ser frustrada, porque não está adequado com o estágio de desenvolvimento que o seu filho ou sua filha estão. Daí a importância de saber preparar ambientes voltados para a necessidade que o seu filho tem nesse momento, não para o que você olha e fala, nossa, está lindamente organizado. E o segundo ponto importante do adulto dentro desse processo de construção de uma criança que sabe brincar de forma independente é a forma como o adulto se posiciona. Então, quando o adulto explica demais como a brincadeira tem que acontecer, quando ele corrige demais, quando ele demonstra demais, quando ele participa demais, quando ele nem foi solicitado para participar, ele está minando a capacidade do seu filho de desenvolver a habilidade de brincar sozinho. E parece, né, muito óbvio quando a gente fala, mas no dia a dia isso não acontece dessa forma. Eu sei porque eu cometi esse erro. Por muito tempo eu me forçava a participar das brincadeiras para garantir que eles iam brincar do jeito que eles precisavam brincar. Então, por exemplo, meus filhos estavam num estágio que eles precisavam começar a empilhar blocos, porque o empilhar blocos mostra um estágio de desenvolvimento muito importante dentro do processo de desenvolvimento infantil. Então, eu chegava nas consultas, chegava nas terapias e sempre me perguntavam, eles já estão empilhando blocos? E eu ficava, meu Deus do céu, não estão empilhando blocos. Então eu sentava com eles com os blocos e ficava, vamos empilhar blocos. Eu ficava direcionando. Mas, o que a gente precisa entender às vezes é que o empilhar blocos acontece quando faz sentido para a cabeça da criança. Todos os estágios de desenvolvimento chegam quando faz sentido, quando chega o momento em que faz sentido para o cérebro do seu filho. Então não adianta você sentar na frente do seu filho e ficar empilhando bloco, pegando a mão dele e colocando bloco, assim, que não necessariamente, não é isso que vai fazer sentido. Então, às vezes, o que você precisa entender é o estágio anterior, o que é a habilidade que vem antes dessa no cérebro do meu filho, para que o empilhar blocos faça sentido para ele e aquilo apareça espontaneamente dentro dele. Porque junto com isso, obviamente, está acontecendo uma outra habilidade também muito importante dentro do processo de desenvolvimento. Então, a gente precisa entender que nem sempre você estar junto, direcionando, aliás, pouquíssimas vezes isso vai ser, né, importante, é o essencial para o processo de desenvolvimento do seu filho. Isso é muito relevante quando você tem uma criança neurodivergente, com habilidades que você precisa trabalhar de forma muito direcionada. E ainda neste contexto, você vai trabalhar as habilidades em sequência. Você não vira e fala, poxa, ela tem 4 anos, com 4 anos ela deveria fazer tal coisa, vamos trabalhar essa tal coisa. Não, você olha para essa criança e fala onde ela está dentro do processo de desenvolvimento. Ela está aqui, então tá bom, então vamos fazer ela subir para o próximo nível? Sem ficar se prendendo tanto à faixa etária. Você se preocupa com a sequência. E o outro ponto importante é que às vezes a mãe faz isso muito na rotina por se sentir culpada de não participar de tudo. É quase como se você estivesse abandonando seu filho, deixando ele brincando de forma independente. Mas, gente, com o tempo eu aprendi o quanto aquilo, na verdade, era uma oportunidade, um presente que eu estava dando para os meus filhos. Deixar os filhos brincarem de forma independente é construir na cabeça deles o sentido por trás de querer fazer as coisas sozinhos, ser independente, ter autonomia. E isso é essencial. Inclusive para o meu filho atípico, a gente vê o quanto isso hoje é importante, é determinante para ele ver sentido em querer fazer algumas coisas sozinho. Meu filho, por muitos anos, já tinha habilidade para tomar água sozinho e não tomava. Por quê? Porque ele não via sentido. Ele falava, alguém me dá água, mãe me dá água, fulano me dá água, e a gente dava água na boca dele. E ele tinha habilidade para fazer isso daqui. E não fazia. Por quê? Porque não fazia sentido na cabeça dele. Por que não fazia sentido? Porque por muito tempo a gente reforçou na cabeça dele que tudo tinha que vir pelas mãos de outra pessoa. Entende? A gente direcionou demais, a gente facilitou demais, a gente, né, suavizou demais algumas coisas que ele podia fazer sozinho. E aí você reforça essa forma de se perceber. E isso, obviamente, reflete no interesse, no desejo em querer fazer coisas sozinho. Isso, obviamente, também vai afetar no interesse em querer brincar de forma independente.
E às vezes a gente pensa assim, poxa, não, mas é que eu preciso construir o vínculo, etc e tal. Se faça presente em alguns momentos do dia, não em todos. Reserve 20, 30 minutos para brincar com o seu filho, com a sua filha, com qualidade, com intenção, com presença. E ainda nesses momentos, escolha seguir os 3 nãos. Não direcionar, não corrigir e não ficar perguntando. Participa do jeito que o seu filho e a sua filha estão demonstrando que eles querem que você participe. E aí sim você está fortalecendo a parte do vínculo. Se os seus filhos vierem falar, mãe, como eu encaixo isso daqui? Aí você mostra como encaixa. Ele te pediu. Mas você não precisa virar e falar, oh, não, 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 não é assim que encaixa, não, deixa eu te mostrar. Deixa eu descobrir sozinho, isso traz um senso de conquista, um fortalecimento da autoestima maravilhoso para os nossos filhos. Como eu queria poder voltar no tempo e ter feito parte disso diferente, porque traz um efeito maravilhoso para o processo de desenvolvimento de quem os nossos filhos percebem que eles são, tá bom? Então, se você percebe essa dificuldade aí na sua casa, observe esses 2 pontos, ambiente e adulto, e especificamente no processo do ambiente, se você está com dúvidas sobre como organizar os ambientes, como preparar propostas de brincadeira, se você percebe que os seus filhos não ligam mais para os brinquedos não despertam mais a vontade deles de brincar, e você fica até, poxa, nossa, eles têm um oceano de brinquedos e não brincam, clica no link abaixo, compra o guia A Casa que Brinca, o preço é realmente muito, 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 muito barato, dá para você parcelar em várias vezes no cartão e você já tem um acesso imediato para colocar em prática e implementar em poucos dias e já perceber a diferença na sua casa, tá bom? Obrigada, até o próximo vídeo.